estamos de volta com mais um Despertar da Consciência com Sebastião Camargo e o assunto do programa de hoje é o caráter da revelação dos espíritos. Sebastião, eu tenho uma dúvida. Existem espíritos bons, né, que a gente costuma dizer, e os espíritos obsessores e os espíritos de luz, digamos assim, né? Vamos dividir. Quando os espíritos revelaram a doutrina, existiu alguma influência dos espíritos obsessores ou essa influência não existiu? Vamos colocar de uma maneira bem prática e funcional para que o telespectador possa entender. Quando aqueles luminares foram construir a colônia Nosso Lar, hoje que nós vemos lá prédios de finíssimo, né, trato, coisas magníficas, uma equipe paralela, que eles chamaram de silvícolas, começaram a construir algo junto com aquela construção tão bela, então naquele momento. Então não pense que na codificação, na revelação, não houve. Por isso que a função de Allan Kardec, né, foi uma das mais nobres, e eu acredito que a mais nobre, com todo respeito aos luminares que ditaram, que codificaram. Porque ele tinha que ter a lucidez onde estava havendo uma mistificação, né, um desvirtuamento do ensino. Então, escolher entre incontáveis mensagens aquela que realmente tinha um caráter iluminador e libertador de consciências. E no livro dos Médiuns ele coloca que um espírito superior jamais traria uma palavra que causasse dissensões, desconfortos, mas sim um alento, um esclarecimento, um mecanismo de promoção para o ser. Então isso ocorre em todas as épocas, mas não vamos chamá-los de espíritos obsessores, perturbadores, algo inferior. Ignorante seria a palavra mais correta, porque eles ignoram que aquele mecanismo vão beneficiar a eles próprios. Porque se Allan Kardec coloca em obras póstumas, antes na Revista Espírita, que talvez a nossa missão seja resgatar um obsessor. Porque se ele tem afinidade por mim, e se eu mudar, ele muda. Então, se ele gosta tanto de mim, ou ele muda junto comigo e vem comigo. Então, se ele não mudar, é porque ele não gostava tanto de mim. Então, eu mudei, ele não acompanhou. Mas ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos inimigos desencarnados, se eu mudar, os que estão à minha volta mudam mesmo a contragosto. Porque o exemplo de um arrasta o contexto. Então, nesse sentido, nós vemos a interferência, porque está na questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos muito mais do que imaginam. Na maioria das vezes, são eles que vos conduzem. Então, houve sim interferências, houve casos de subjugação, de possessão, de obsessão, mas ele soube filtrar com a orientação do Espírito de verdade, que era o seu mentor, o seu orientador, e muitas vezes ele estava fazendo notinhas, quer dizer, um determinado momento ele percebe fazendo uma notinha, né, daquelas que ele coloca aqueles adendos, né, como sendo deles, inicialmente sendo dele, e de repente ele ouve pancadas na parede. E ele para de fazer as notinhas e vai procurar de onde estavam vindo essas pancadas. Procuraram até altas horas e não acharam, ele e a esposa. No outro dia, na reunião, o Espírito de verdade, a primeira vez que ele manifesta-se, fui eu. A notinha que você está fazendo está equivocada. Então, ele próprio poderia estar sendo influenciado por alguém, como um jovem chamado Francisco Cândido Xavier. Houve uma época que surgiu um Emmanuel clonado. E o Emmanuel real, o Emmanuel verdadeiro, o autêntico, mandou uma mensagem no meio daquelas mensagens que estavam desvirtuando já a própria codificação. Se um dia eu destonar da codificação de Kardec, né, do ensino que Kardec organizou, fique com Kardec. Foi o suficiente, porque ele viu que já estava destonando e ele viu aquele alerta, foi o ponto para ele voltar à lucidez. Com Francisco Cândido Xavier, se ocorreu com ele, se ocorreu na época da codificação, por que não ocorreria com qualquer um de nós também? Então, houve sim essas interferências, mas a lucidez de Allan Kardec, do Espírito de Verdade, de toda a falange, a coerência, por isso que ele foi considerado o bom senso encarnado. Então, esse trabalho magnífico que ele fez e está fazendo ainda e fará sempre que eu acredito, por amor ao Cristo, é algo descomunal que merece, no mínimo, a nossa atenção, a nossa lucidez para estudar
compreender e aplicar isso, porque é o que ele deseja que cada um de nós façamos. Tá. Sebastião, quando a gente evolui, como você falou, a gente também faz com que até esses espíritos ignorantes também evoluam e quem está à nossa volta e até a humanidade também evolua. Mas se nós nos juntarmos, por exemplo, ou estivermos ao lado de pessoas que estão num nível, né, sei lá, inferior, eu não sei se seria a palavra correta, nós perdemos esse conhecimento ou uma vez adquirido o conhecimento nunca se perde? O espírito, quando alcançou uma evolução, ele não perde mais. O conhecimento que se adquire pela vivência, não pela teoria, jamais se perde. Então, ele é incorporado à consciência do ser e jamais ele retrograda naquele conhecimento, mas ele pode degradar-se a nível, né, de ser humano. A nível moral, ele pode dar umas escorregadas sem prejuízo dessa essência. Paulo de Tarso já afirmara isso. Então, existe em mim dois senhores, o eu exterior e o eu interior. E por mais que o eu exterior se corrompa, o eu interior continua crescendo de dia em dia. Então, por mais que a personalidade, né, dê umas derrapadas, a individualidade não é prejudicada, porque é um investimento, é uma empresa que aquele empresário está levando a contento. E se a empresa falir, ele não perdeu o conhecimento, só uma empresa que faliu, ele pode construir outra, ver outro negócio e assim por diante. Então nós vemos nessa situação Paulo de Tarso, né, se disfarçando de um marginal para estar no meio do bando, não fazendo o que eles faziam, como um serviçal lá para tentar pregar o evangelho para aquela moçada e não se corrompendo. Então eu posso me misturar, porque os sãos não precisam de médicos. Então, com as pessoas necessitadas e não me tornar, né, não ser corrompido. Então, enquanto esse corpo corruptível não se tornar incorruptível, Paulo de Tarso também já falava isso. Então, eu posso estar no meio da corrupção, como uma flor de lótus, ela está no meio do pântano e transforma a matéria em decomposição em partes integrantes de sua realidade. E sobressai acima daquele pântano com a beleza incomparável, como nós sabemos. Então, o conhecimento que se tem não se perde. Aquilo que se vivencia, porque nós vamos ver no livro que aquilo que se transfere para o subconsciente como patrimônio do espírito é aquilo que se experimentou na prática e não aquilo que adquirimos na teoria. Tá. Sebastião, se cada coisa vem com o seu tempo, né, se cada coisa tem o seu tempo, é certo, por exemplo, a gente dizer que a gente só recebe informação, conhecimento quando está preparado? De alguma forma, sim. Tem dois ditados, né, que nós vemos muito no popular. Quando o mestre está pronto, o aluno aparece. Ou quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Mas nós podemos também modificar esse contexto. Ao invés de ficarmos esperando estar pronto, eu posso me preparar e acelerar o processo. Então, ao invés de ficar esperando um professor, eu vou à busca do professor. Então, nós podemos modificar este ditado nesse mecanismo. Então, tem coisas que precisa vir à sua época, a humanidade precisa estar pronta, como foi o caso do Espiritismo, que esperou, né, 18 séculos, desde a época de Jesus até, né, essa etapa com Allan Kardec e sua equipe. Mas tem ensinos que nós podemos nos preparar e acelerar a vinda desses ensinos, como fazem ou como fez Albert Einstein. Ele pesquisava, ele se esforçava 99 vezes, como Thomas Edison, né, que uns falam que essa palavra é de Thomas Edison, outros de Einstein, mas os dois faziam isso. E nada descobria. Eles silenciavam no desejo e visando o bem da humanidade. Porque, a exemplo de Einstein, ele recebia prêmios e colocava os cheques como marcador de livros. Então, se ele precisava de descontar algum, ele descontava, mas o resto ficou lá e o pessoal sabe disso na história. Então, ele silenciava no desejo de trazer à tona aquele conhecimento revolucionador para o bem da humanidade. Então, ele conseguiu trazer coisas que a humanidade até hoje não conseguiu digerir. E como tem vários outros ensinamentos, desde a época de Kardec, ou antes dele e após ele, que está até hoje por faltar compreensão para tirar um grande bem para a humanidade como um todo. Mas estão aí as verdades eternas, trazendo ou antecipando situações que, se soubermos usar,
nós podemos acelerar o progresso fantasticamente. Então, quer dizer, também os espíritos também esperam para revelar algumas coisas para a humanidade, Sebastião? Às vezes espera milênios, né? E às vezes acelera o passo, colocando informações que, se a população estiver atenta, se o ser humano estiver atento, ele pode pegar uma carona e mudar o contexto de uma hora para outra. Por exemplo, um revolucionário, podemos dizer Juscelino Kubitschek, Sim, com egípcio, certeza. lá no Egito já fez uma proeza, né? Construir pirâmides, porque foi um faraó. Então já trouxe para o planeta Terra alguma coisa descomunal. E depois constrói uma cidade ou faz um governo de 50 anos em 5 anos. Então esses luminares sempre passaram por aqui, sempre passarão, para mostrar que pode ser diferente. Mas se a gente não pegar carona com essas informações, talvez a gente fica a ver navios à beira da estrada, porque nós ficamos esperando algo muito simples, sem a gente precisar se mexer, e às vezes perdemos a noção de nossa própria realidade. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí!